Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Ser Igreja. Hoje eu quero perguntar para vocês se é possível confiar demais em Deus. Eu sempre tento confiar em Deus para todas as coisas da minha vida, mas nem sempre é fácil, porque normalmente nos ensinam a resolver as coisas sozinhos, sem esperar a ajuda dos outros. Não devemos esperar que outros façam por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. Mas existe uma diferença entre esperar que Deus faça uma coisa por você, que você consegue fazer, e confiar nele para fazer algo que você não consegue. Tem uma frase que eu já ouvi muito, que é aquela: Deus disse, faça a sua parte e eu te ajudarei. Essa frase não está na Bíblia, é só um ditado popular, mas tem o seu fundo de verdade. Deus realmente espera que nós façamos o que podemos fazer, como aconteceu quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro. Ele disse para as pessoas: tirai a pedra. João 11:39. Eles podiam tirar a pedra da frente do túmulo, mas só Jesus podia ressuscitar o Lázaro. E aí é que entra a sua confiança. Quando Jesus disse para tirarem a pedra, no mesmo versículo, a Marta respondeu: Senhor, ele já cheira mal, porque é o 4º dia. E aí, o que fazer? Confiar em Deus e tirar a pedra ou deixar ela quieta lá mesmo para não correr o risco de espalhar o mau cheiro e passar vergonha? Mas por causa da confiança, ou podemos dizer, fé, eles tiraram a pedra e viram uma coisa que ninguém nunca tinha visto na história da Terra: Deus ressuscitar um morto de 4 dias. A verdadeira confiança tem a sua recompensa, mas ela custa caro. Jeremias profetizou em Israel por 40 anos. Ele foi desacreditado, maltratado, jogado numa cisterna de lama, humilhado e preso. Mas no primeiro capítulo do livro de Jeremias, depois de chamá-lo para ser um profeta, Deus diz assim, Jeremias 1:19, eles vão lutar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Só que, lendo a história do Jeremias, você vê que ele passou por muitos maus momentos. Uma pessoa pode ficar indagando se aquilo que Deus prometeu realmente era verdade. Mas Jeremias confiou em Deus todos os momentos da sua vida, mesmo quando achou que ia morrer. Ele foi enviado para avisar o povo que a Babilônia iria invadir e destruir Jerusalém e que eles deveriam se render ao rei da Babilônia. Mas isso foi considerado um ato de traição e ele foi jogado na prisão. E enquanto estava preso, Deus mandou Jeremias comprar um terreno. Foi a coisa mais controversa de todas. O fim estava chegando, ele era o profeta que anunciava o fim, e Deus vai e manda ele comprar um terreno. Isso está lá em Jeremias 32. Mas ele confiou em Deus e comprou. Preferiu acreditar em Deus e fazer o que ele tinha mandado do que agir com o seu próprio raciocínio. Lá no final, depois que os inimigos invadiram, destruíram a cidade, levaram todos como prisioneiros, Jeremias foi solto e, por ordem do rei da Babilônia, ele foi permitido viver onde quisesse. Quando todo mundo ficou na pior, o Jeremias saiu por cima, porque o rei da Babilônia ficou sabendo que todo o tempo Jeremias estava promovendo a rendição e não a guerra. Mas ele fez isso porque era a mensagem que Deus tinha dado ao povo, só que eles não quiseram seguir. Mas Jeremias confiou quando ninguém mais queria confiar. E essa é uma decisão muito difícil de tomar, a decisão de acreditar sozinho. Porque muitas vezes Deus diz para você fazer uma coisa que não é o que todo mundo acha que você deveria fazer. Todos estão seguindo uma direção e Deus manda você seguir em outra. E aí, o que fazer? Parece fácil. Claro que eu vou seguir o que Deus mandou. Sim, no começo sim. Mas e se aquilo que Ele prometeu demorar a acontecer? Você vai continuar confiando? Porque muitas vezes as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso. E aí? Será que você vai confiar mesmo se demorar?
Quanto tempo você deve confiar? Um dia, uma semana, um ano, 10 anos, uma vida inteira? Eu não sei quanto tempo Jó teve que confiar em Deus e esperar, nem quanto tempo demorou para sua confiança ser recompensada, mas imagino que não foi pouco tempo. Eu sei que num determinado momento sua mulher tentou convencê-lo de amaldiçoar Deus e morrer, mas ele respondeu assim, lá em Jó 2:9, se recebemos o bem das mãos de Deus, por que não podemos receber também o mal? Isso aí é um nível de confiança bem alto. E mesmo depois de ficar um bom tempo ouvindo seus amigos, acusando de ter pecado contra Deus, ele continuou confiando. E disse lá em Jó 13:15, ainda que Deus me mate, nele confiarei. E isso não é fácil, confiar que Deus está fazendo o que é certo quando tudo parece dar errado. Eu já vivi isso na minha vida e sei que é muito difícil. Acreditar sozinho não é fácil. Confiar sozinho também. Nós olhamos para esse mundo cheio de maldade, de problemas, de injustiças e ficamos pensando como é que vamos conseguir confiar em Deus e continuar acreditando quando todo mundo segue na direção contrária. A fé em Deus não é incentivada. A confiança nele também não. Para o mundo certo a resolver os problemas do nosso jeito, sem esperar a ajuda de Deus. Mas eu sei que nós cristãos precisamos aprender a confiar em Deus. E cada dia mais. Exatamente porque o mundo caminha na direção contrária. Por isso nós temos que nos fortalecer cada vez mais nele, confiar mais, seguir mais de perto. Mas que tanto nós temos que confiar? Será que dá para exagerar na confiança? Essa é a pergunta dessa live. Em 1 de Reis 18, conta a história do profeta Elias. Naquela época, o povo de Israel tinha se afastado de Deus por causa do rei Acabe e da rainha Jezabel. Eles seguiam e adoravam Baal, incentivavam o povo todo e, inclusive, sacrificavam crianças para o tal do Baal. Todos os profetas de Deus tinham sido assassinados, a mando da rainha Jezabel. Só Elias tinha sobrevivido. Então ele chamou o rei Acabe e disse, 1 de Reis 18, do 19 ao 39, reúna todo Israel no Monte Carmelo e tragam os 450 profetas de Baal. Aí o Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu todos lá no Monte Carmelo e Elias falou assim, até quando vocês vão vacilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a ele. Mas se Baal é Deus, então sigam o Baal. Só que o povo não respondeu nada. Aí Elias falou assim, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Vamos fazer assim, peguem 2 novilhos, vocês escolham um para vocês, preparem para sacrificar ao Baal, cortem ele, coloquem sobre a lenha, mas não ponham fogo. E eu vou preparar outro novilho, vou colocar na lenha sem acender fogo. Vocês invocam o nome do Baal e eu vou invocar o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí todo o povo respondeu, essa é uma boa palavra. E o Elias disse aos profetas de Baal, escolham o novilho e preparem primeiro, porque vocês são muitos. Eles tomaram o novilho, prepararam, invocaram o nome do Baal, desde a manhã até o meio-dia, e gritavam, ó Baal, responde. Mas ninguém respondia, e eles pulavam em volta do altar, e aí ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Falou, gritem mais alto, talvez ele esteja pensando, ou então saiu numa viagem, ou está ocupado, pode ser que ele esteja dormindo e vocês precisam acordá-lo. E eles gritavam mais alto e começaram a se cortar com facas, como era o costume deles, até derramar sangue. E passou o meio-dia, ficaram nessa até a tarde, mas nada, nenhuma resposta. Aí Elias falou para o povo, cheguem aqui. Todo mundo chegou perto dele, ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas lá no Carmelo.
cavou um buraco no chão em redor do altar, fundo bastante para 2 medidas de semente, arrumou a lenha, cortou o novilho e colocou sobre a lenha. E até aí tudo bem, era só ele invocar o Senhor e confiar que Deus ia responder, o que já era uma prova de fé muito grande. Mas não. Elias era o tipo que tinha confiança turbinada. Ele não queria só pedir para Deus mandar fogo. Ele queria mostrar para o povo que Deus é Deus. Então o que ele fez? Versículo 34. Elias diz: encham 4 cântaros de água e derramem sobre o altar e a lenha. O cântaro tem 12,8 litros. Vamos falar 12 litros e meio. Aí eles jogaram aquela água toda, 50 litros que o Elias mandou, encharcaram a coisa toda. E o que ele falou? Façam a segunda vez. O povo ficou olhando assim, foi lá, pegou mais 50 litros d'água, derramou em cima do altar. Tá bom, né? Já. Não. Para o Elias ainda não estava bom. Ele falou assim, façam terceira vez. E eles derramaram mais 50 litros d'água. A água encharcou tudo, escorreu até encher o buraco, que estava todo em volta, ficou tudo alagado. Aí o Elias chegou e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que o Senhor é Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e que pela sua palavra eu fiz todas essas coisas. Senhor, responde para esse povo saber que o Senhor é Deus e que o Senhor quer que eles mudem o coração. Aí naquela hora desceu fogo do Senhor, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó, secou a água que estava em redor. O povo que viu aquilo caiu de cara no chão e começou a falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quer dizer, aconteceu uma coisa impressionante porque o Elias resolveu acreditar, resolveu confiar e ainda desafiou a sua própria confiança em Deus. Ele sabia que Deus ia responder, sabia que Deus ia mandar fogo do céu, mas para ele só acender a lenha não era o suficiente. Porque Elias sabia muito bem o tamanho do Deus que ele acreditava. E da mesma maneira, o tamanho da sua confiança em Deus deve refletir no tamanho do seu Deus. Porque não dá para confiar mais ou menos em Deus. Ou você confia ou não. Não dá para confiar em Deus, mas deixar um plano B para o caso dele falhar. Se você acha que ele pode falhar, então não confia nele. Ah, mas e se Deus não responder? Continua confiando. Não foi isso que aconteceu com os 3 amigos do Daniel lá na Babilônia? Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua que era um poste de ouro, emitiu um decreto que todas as pessoas do reino deveriam se ajoelhar e adorar o tal poste quando ouvissem algum instrumento musical. Eu sei que já contei essa história aqui e sei que muitos conhecem, mas eu tenho que contar de novo porque é exatamente a resposta para a pergunta: o que fazer se Deus não responder? Então o rei Nabucodonosor fez a tal estátua, emitiu o decreto, juntou o povo todo, governadores, prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todo mundo para vir consagrar a estátua. Aí o arauto leu o decreto, o rei ordena a todos os povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirem o som de algum instrumento musical, devem se ajoelhar e adorar a imagem de ouro. Quem não se ajoelhar e não adorar, será lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. Aí tocaram os instrumentos musicais e todo o povo se ajoelhou e adorou a estátua. Menos 3 figurinhas ficaram lá em pé no canto. Eram os 3 judeus chamados Sadraque, Mesaque e Abdinego. O rei ficou furioso com eles, mandou chamar os 3 e disse: como vocês não adoraram a minha imagem? Se aprontem agora e adorem ela quando os instrumentos tocarem.
Porque se vocês não adorarem a minha estátua, vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai poder salvar vocês das minhas mãos? Pronto, desafio lançado. O rei tinha poder sobre toda a terra. Mandou eles adorarem a estátua e ainda desafiou os três. Perguntou: quem é o Deus que pode livrar vocês? Qual era a coisa sensata a fazer? O que a maioria estava fazendo. Ajoelha, finge que adora a estátua, mas no coração se adora a Deus. Certo? Não, errado. Ou você adora a Deus ou não. Ou você confia nele ou não. Ah, mas e se ele falhar? Tá bom, ele não falha. Mas e se ele resolver não ajudar? Bom, aí vem a resposta que os três deram para o rei Nabucodonosor. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei Nabucodonosor: nós não temos que te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar dela. E ele vai nos livrar da sua mão, ó rei. E aí agora vem o sinão. E fica sabendo, rei, que se Deus não nos livrar, mesmo assim não vamos adorar seus deuses, nem a sua estátua de ouro. E essa é que é a resposta. O mundo está todo seguindo o decreto do rei, todo mundo obedecendo direitinho, mas o que Deus tinha mandado eles fazerem era não obedecer. Ia custar a vida deles. Eles confiavam que Deus podia salvá-los da fornalha de fogo. Mas, se Deus não salvasse, eles ainda assim iriam continuar confiando nele. Deus não pode deixar de ser o seu Deus porque a coisa não saiu do jeito que você queria. Sua confiança nele não pode depender dele fazer o que você quer ou o que você acha que ele deveria fazer. Deus é quem sabe o que ele tem que fazer e sabe muito bem quando tem que fazer. Nós só temos que confiar. E se confiarmos de verdade, vamos ver que ele sempre sabe melhor e sempre faz o que sabe fazer melhor. No caso dos três que desafiaram o rei Nabucodonosor, o que aconteceu? Versículo 19. Nabucodonosor ficou com muita raiva, até mudou o rosto de tanta raiva do Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Era para torrar os três. Aí chamou os homens mais fortes do exército e mandou que eles lançassem na fornalha Sadraque, Mesaque e Abdinego. Aí eles foram amarrados e jogados lá dentro. O pior é que, porque o rei mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, na hora de jogar os três lá dentro, até os soldados foram mortos com fogo. E os três, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha. Pronto, fim da história. Confiaram até a morte. Sabe o que conta o resto da história? Versículo 24. O rei Nabucodonosor, todo assustado, levantou depressa e perguntou aos conselheiros: nós não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo? E eles responderam: sim, verdade, rei. E o rei respondeu: mas eu estou vendo 4 homens soltos, passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum. E um deles parece um filho dos deuses. E aí vem a parte engraçada. Lá vai o Nabucodonosor, chega na porta da fornalha e chama Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam aqui para fora. Aí o Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo, ajuntaram os prefeitos, governadores, conselheiros, ficaram olhando para os três e viram que o fogo não tinha tido poder nenhum sobre eles. Nem um cabelo da cabeça deles tinha queimado, nem as roupas tinham queimado. Eles nem estavam com cheiro de fumaça. Aí o Nabucodonosor falou assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele.
não quiseram cumprir a ordem do rei, preferiram entregar os seus corpos que servir e adorar qualquer outro Deus que não o seu Deus. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Então esses três descobriram que confiar em Deus vale a pena. Mas o mais importante é que eles confiaram sem saber se iam sair vivos dali. E apesar dessa história ter tido um final feliz, muitos outros homens de Deus não tiveram o mesmo final. Mas continuaram confiando, como Paulo mesmo escreveu no capítulo da fé, Hebreus 11, 13 a 16. Todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, mas viram elas de longe e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem essas coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Se quisessem aquela de onde saíram, poderiam voltar para ela. Mas eles buscam uma pátria melhor, isso é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E é por isso também que nós não podemos nos envergonhar do nosso Deus, mas precisamos honrá-lo com o nosso voto de confiança, mesmo quando for difícil. Que Deus me ajude a confiar como eu estou pedindo para vocês confiarem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.